Olá, investidores! Vamos aqui começar a nossa conversa sobre a emissão do CRI da Direcional. É uma operação que merece atenção porque envolve o setor imobiliário residencial, que é sensível historicamente ao ambiente econômico, às condições de crédito. Trata-se de uma estrutura corporativa que tem um lastro concentrado exatamente nas dívidas, na forma de pagamento, na capacidade de pagamento da Direcional, sem garantias reais vinculadas a imóveis específicos. Então é fundamental que a gente entenda bem como é que essa estrutura foi montada e quais são os principais riscos envolvidos, como é que funciona o fluxo de investimentos, as taxas oferecidas fazem sentido frente ao risco e ao perfil do ativo e ao seu perfil de investidor, e é exatamente isso que a gente vai explorar aqui no nosso vídeo. Então, antes de mais nada, não se esquece de seguir a Duop e ativar o sininho para você receber e ser notificado sempre que a gente tiver uma nova análise aqui, lançar uma nova análise sobre uma nova oferta que estiver sendo realizada no mercado financeiro. Beleza? Bom, a emissão do CRI Direcional está diretamente ligada ao financiamento das atividades imobiliárias da Direcional Engenharia. Os recursos captados nessa oferta vão ser usados exatamente para aquisição de terreno, para construção de empreendimentos residenciais, grande parte deles enquadrados dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é o principal eixo aí do modelo de negócio da empresa. Na prática, é um CRI corporativo, então o dinheiro dos investidores é direcionado para as debêntures emitidas pela Direcional, que funcionam como um lastro dessa operação. Então esses recursos alimentam o ciclo operacional da incorporadora, financiando projetos ainda em desenvolvimento e não a financiar a compra de imóveis prontos aí que já vão gerar renda imediata. Beleza? Então significa que o pagamento do CRI vai depender essencialmente da capacidade financeira da Direcional de executar seus projetos, vender suas unidades, gerar caixa ao longo do tempo. Não tem vinculação direta a um imóvel específico, nem um fluxo de aluguel pré-determinado. O risco está concentrado no crédito da empresa, na dinâmica do setor imobiliário residencial, principalmente da Direcional Engenharia. Beleza? Bom, só para ficar mais tranquilos, os empreendimentos que vão ser financiados com esse CRI, eles estão localizados em locais que a Direcional já atua, até pelo tamanho da empresa, então isso reduz um pouco o risco operacional do negócio. A Direcional hoje é uma das principais incorporadoras do segmento residencial popular no Brasil, com presença consolidada em diversas regiões do país. O seu modelo de negócio é verticalizado, permite à empresa controlar todo o processo de desenvolvimento dos empreendimentos, do terreno até a venda das unidades, traz mais eficiência operacional, traz mais previsibilidade de resultado. Ao longo dos últimos anos, a empresa construiu um histórico de disciplina financeira, execução consistente, mantém níveis de alavancagem mais baixos do que a média do setor, um perfil de endividamento bem distribuído no tempo. Isso ajuda a explicar o rating elevado da empresa, que reforça aí a percepção de solidez do mercado, mesmo com um setor sensível ao ciclo econômico. E um outro ponto importante é o foco no programa Minha Casa Minha Vida, que concentra grande parte das vendas da Direcional. Do ponto de vista financeiro, a Direcional apresenta um perfil mais conservador do que a média do setor imobiliário. A alavancagem líquida historicamente se mantém abaixo de 2 vezes, a relação de dívida líquida sobre EBITDA se mantém abaixo de 2 vezes, que é um patamar inferior ao observado em grande parte das incorporadoras brasileiras, especialmente aquelas fora do segmento de habitação popular. Além disso, a cobertura de juros acima de 3 vezes demonstra um conforto no pagamento da dívida, mesmo em um ambiente de juros elevado. Um outro ponto relevante é o perfil do endividamento, a dívida da companhia ela é integralmente denominada em reais, sem exposição cambial, então tem um cronograma bem distribuído no tempo, vencimentos concentrados a partir de 2033, as amortizações vão sendo diluídas até 2041, então esse desenho reduz risco de refinanciamento e pressões aí de caixa no curto prazo. Quando comparada aos pares do setor, a Direcional se diferencia exatamente pela combinação de menor alavancagem, maior previsibilidade de receita, menor volatilidade de resultado, então que são características que ajudam a explicar por que seu rating é elevado, já vamos comentar disso aqui, do rating dessa emissão, e a percepção de crédito que é mais defensiva aí dentro do universo das incorporadoras. Esse CRI, ele foi estruturado em 4 séries que compartilham o mesmo lastro, mas tem diferenças relevantes de prazo, de duration, até de indexador. As 2 primeiras séries são as mais curtas, tem um vencimento em 7 anos. A primeira série é atrelada ao CDI, uma limitada em 99,5% do CDI, com uma duration de 4,7 anos. A segunda série é pós-fixada, limitada a maior taxa entre o CDI de 2031 ou 13% ao ano, duration de 4,8 anos. A terceira série tem a remuneração atrelada à inflação, Tesouro IPCA+, de 2035 ou 7,2% ao ano, que for maior entre essas duas, uma duration de 6,4 anos. E por fim, a quarta série é a mais longa dessa emissão, aí sim, é uma série de 15 anos de investimento. É bom ficar atento com um investimento de tão longo prazo
prazo, atrelada também ao IPCA, com uma remuneração maior valor entre Tesouro IPCA 2040 a mais 0,1% ao ano ou 7,2%, o que for maior, com uma duration de 8 anos e meio. Em termos de liquidez, isso é importante, é um risco importante para que você fique atento, que a gente sempre gosta de chamar a atenção, porque a operação tem risco de liquidez, apesar de poder ser negociada no mercado secundário. Os CRIs não contam com um formador de mercado, isso pode dificultar uma saída antecipada, especialmente em momentos de maior estresse do mercado. Em resumo, essa é uma operação que combina crédito de boa qualidade, sim, mas tem um risco concentrado e uma baixa liquidez. Isso exige um horizonte de investimento de longo prazo para o investidor e muita resiliência financeira para o investidor. E um outro ponto que merece atenção especial nessa operação é a estrutura de garantias, porque o crédito direcional ele não tem garantias reais vinculadas a ele, né, a imóveis, por exemplo. Então significa que em caso de inadimplência da direcional, o investidor não tem acesso direto a ativos imobiliários específicos, onde ele consiga se lastrear para receber esse recurso lá na frente. Então a operação não tem garantias fidejussórias, confiança bancária ou aval de terceiros, nem mecanismos adicionais de reforço de crédito, como subordinação, por exemplo. Ou seja, é um CRI corporativo puro. Todo o risco está concentrado na capacidade financeira da direcional engenharia de honrar as suas debêntures, né, que vão lastrear toda essa operação. E esse tipo de desenho exige uma atenção redobrada por parte do investidor e também exige uma maior tolerância a risco para quem realmente resolver investir seu capital nesse tipo de investimento. Um outro ponto que vale chamar a atenção dos pilares operacionais da direcional é exatamente esse modelo associativo de venda, típico do segmento Minha Casa Minha Vida, né, que é um formato de venda em que os imóveis são vendidos ainda durante a construção. O financiamento dos compradores é estruturado desde o início junto a bancos públicos como a Caixa Econômica Federal. Então, à medida que as obras vão avançando, os recursos desse financiamento vão sendo liberados e vai reduzindo o risco de qualquer tipo de distrato, por exemplo. Então, isso antecipa recebíveis, melhora a previsibilidade de caixa da incorporadora. Então, esse desenho em curto ciclo financeiro contribui para uma geração de caixa mais estável, mesmo em cenários macroeconômicos mais complexos, mais desafiadores. Isso é bom, mas por outro lado, essa dinâmica cria uma dependência relevante de políticas públicas que sustentam Minha Casa Minha Vida. Então, o ritmo de venda e de novos lançamentos está diretamente ligado à continuidade de funding do programa, às diretrizes de crédito, ao ambiente fiscal. Então, qualquer mudança nessas condições podem afetar a operação ao longo do tempo. Apesar disso, o histórico do programa mostra uma certa resiliência ao longo de diferentes ciclos econômicos e governos, o que tende a sustentar uma demanda mais estável. Ainda assim, por se tratar de um investimento de longo prazo, esse é um fator que exige um acompanhamento constante por parte do investidor. Em termos de rating de crédito, a gente já mencionou aqui todos os fatores positivos financeiramente, né, na análise financeira da direcional, e não é à toa que a S&P Standard & Poor's concedeu o rating, atribuiu o rating AAA para essa emissão, que é o nível mais elevado na escala nacional para operações estruturadas. Esse rating reflete exatamente a avaliação que a agência faz sobre a qualidade de crédito da direcional, a estrutura financeira, a estrutura da operação, mas ainda assim é importante lembrar que uma boa classificação não elimina riscos de investimento, até porque qualquer deterioração relevante aí no perfil de crédito da empresa ao longo desses 15 anos, por exemplo, como é o fator, né, o prazo dessa quarta série, qualquer mudança pode levar à revisão dessa nota ao longo do tempo. Então, depois da gente levantar todos esses pontos, vamos agora à nossa opinião do OP, a nossa segunda opinião sobre esse ativo. E só aproveitando, não se esquece de ativar o sininho, de seguir a do OP para ficar ligado, para ser avisado sempre que a gente lançar uma nova análise sobre uma nova oferta de mercado. Beleza? Bom, na avaliação da do OP, o CRI da direcional ele se apoia em fundamentos sólidos. A direcional engenharia é um dos emissores mais consistentes do segmento residencial popular, com um modelo de negócio verticalizado, uma disciplina operacional, rating elevado. Todos isso são fatores que sustentam a qualidade de crédito da operação. O retorno oferecido pelo CRI incorpora um prêmio compatível aí com a natureza corporativa, sem garantias reais, com duration mais longa, especialmente nas séries indexadas ao IPCA, né? Além do benefício relevante da isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Tudo isso é muito bom. Por outro lado, é uma estrutura com liquidez limitada, né, no mercado secundário, sem formador de mercado, o que exige do investidor um conforto para carregar o papel até o seu vencimento. Então, quando ajustado por essa iliquidez, o prêmio oferecido pelas diferentes séries, aí ele não se mostra suficiente
excelente para todos os perfis de investimento, especialmente quando comparado a outras alternativas aí que conferem aí oferecem retornos semelhantes, mas com maior flexibilidade em termos de retorno desse capital, de retirada desse capital. Então a Duop entende que ativos com problemas de liquidez, elas deveriam pagar um prêmio maior do que o observado atualmente no mercado brasileiro. Então a gente fica sempre com o pé atrás de recomendar esse tipo de investimento para qualquer perfil de investidor. Então o CRI direcional ele se encaixa melhor em portfólios de longo prazo, para investidores que buscam renda incentivada, que conseguem conviver com concentração de risco e baixa liquidez por mais tempo, tem um patrimônio já diversificado. Então a recomendação do CRI direcional pela Duop, ela é neutra positiva. Positiva por conta de todos esses fatores, por conta da situação financeira da empresa, da estabilidade operacional e etc. Então é uma empresa que tem todas as qualidades para honrar com esse CRI. Por outro lado, ela é neutra porque ela não se encaixa para todo o perfil de investidor, então principalmente por conta dessa limitação de liquidez. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise dessa nova emissão, desse novo CRI que está disponível aí. E se encaixou no seu, tá com dúvida se ele se encaixa bem no seu perfil de investidor, faz o seguinte, clica aqui embaixo, fala com a gente tá aí para isso, para poder te ajudar, inclusive a entender melhor como é que as novas ofertas acontecem, como é que funciona o mercado financeiro e como é que você consegue desenhar bem o seu portfólio para chegar nos seus objetivos financeiros. Até mais!